No vídeo de hoje eu vou mostrar se esse SSD supostamente da SanDisk é de fato 100% original como o vendedor anuncia. Saudações a todos! Em meados de 2022, logo depois de começar a gravar os vídeos para o canal, eu comecei a ficar com falta de espaço para armazenamento. E uma das alternativas que eu tentei para tentar solucionar esse problema foi comprar esse SSD do AliExpress. E segundo o vendedor, ele seria 100% original da SanDisk. O tempo de entrega foi de aproximadamente 20 dias e eu não fui taxado. O produto veio acondicionado em um envelope simples forrado de plástico bolha por dentro. Eu peço desculpa aos espectadores pelas imagens quadriculadas, mas eu não encobri as informações que estavam na etiqueta do remetente e do destinatário. A caixa veio toda escrita em mandarim e com um endereço para verificação de autenticidade desse SSD que não consta no site oficial da SanDisk. Além do conteúdo que veio dentro da caixa do SSD, o vendedor também mandou um cabo de 2 pontas tipo C macho. Depois de várias transferências de arquivos mal sucedidas com arquivos corrompidos, eu acabei substituindo esse cabo por outro e hoje eu só uso esse cabo para carregar o celular. Inclusive, mais para frente no vídeo, eu vou mostrar como um cabo ruim pode interferir na taxa de transferência e no tempo de transferência de um arquivo. Dentro da embalagem vem um cabo tipo A para tipo C macho nas 2 pontas. Vem também um manual com algumas orientações sobre suporte técnico e garantia. E o SSD propriamente dito. Ele é de fato bem compacto, tendo aproximadamente 10 centímetros de comprimento por 4,5 de largura e aproximadamente 1 centímetro de altura. Aqui eu chamo atenção para algumas informações que vão ser relevantes no decorrer do vídeo. Ele identifica o produto como SanDisk Portable SSD, modelo SDSS-DE30 1T00 e número de série 2104MR402431. A conexão é feita através de uma porta USB fêmea tipo C e eu nunca tive nenhum problema na hora de encaixar esse SSD em nenhum cabo. Para fazer o primeiro teste nesse SSD, eu vou usar o cabo que foi fornecido pelo fabricante do produto, que é o que veio dentro da embalagem. Na época de gravação desse vídeo, que como eu expliquei já faz quase um ano, eu tinha uma quantidade limitada de equipamentos para fazer o teste. Então eu estou usando esse notebook Acer de 2010, sem porta USB 3.0, para fazer o primeiro teste no SSD. O sistema operacional que eu vou usar é o Puppy Linux, baseado no Ubuntu 20.04. Eu peço desculpas por ter que censurar algumas imagens, mas o YouTube não é a atividade que paga as minhas contas. E para evitar qualquer problema com o meu emprego regular, eu prefiro que o meu rosto não apareça em nenhuma filmagem. E nessa gravação em especial, a tela do notebook não ajudou nem um pouco. Carregado o sistema operacional, nós vamos utilizar o GNOME Disks para verificar as informações básicas do SSD. E as informações que o GNOME Disk recuperou do firmware do SSD são que o modelo é UL504RL. O número de série também é diferente. Aqui ele é 210, 228, 492, 201. Nesse aplicativo nós também podemos verificar alguns atributos do SSD, como o número de vezes em que ele foi ligado até o momento.
esse SSD foi ligado 7 vezes, o que é algo compatível com um SSD novo. Provavelmente essas 6 vezes anteriores foi durante a fase de testes dele. Outros atributos, como o tempo de vida útil restante e a quantidade de horas ligado, estão marcados como NA, que eu acredito que sejam dados não disponíveis até o momento. A temperatura captada pelo sensor também é um atributo, e dá para perceber que desde que esse aplicativo foi iniciado, a temperatura está fixa em 22 graus Celsius. Eu vou iniciar um autoteste, porque ao fazer isso a temperatura vai ser atualizada. O sensor vai atualizar os dados da temperatura. Só para a gente ter uma noção de qual é a temperatura padrão desse SSD quando ele está conectado em descanso. Depois desse pequeno esforço, a temperatura dele estabilizou em 38 graus, que é uma temperatura razoável. Não houve nenhuma outra alteração nos atributos. Eu cheguei a realizar um benchmark nesse computador, mas com a porta sendo 2.0, não faz nem sentido eu mostrar aqui. Então a gente vai seguir agora para o benchmark com um computador com porta 3.0 USB. Agora passando para o teste no nosso computador de provas. Vou fazer o benchmark no Pop! OS 22.04 e depois no Windows 10 no mesmo computador. Olhando para o relógio nos dois sistemas, o anterior e esse, deve dar para perceber que tem um intervalo de 6 meses entre esses dois testes. E até esse momento o SSD não havia apresentado qualquer problema. Algumas semanas depois, aconteceu o que eu relatei nesse vídeo, em que eu tive um problema na partição do SSD e precisei usar o teste disk para recuperar. Depois de assistir esse aqui, se você tiver interesse, dá uma olhada lá, ele está listado nos cards. Antes do teste propriamente, eu vou usar o Gparted para mostrar qual é a estrutura desse SSD. Ele está com a configuração de fábrica nessa filmagem. Dá para ver que a tabela de partição é GPT e o sistema de arquivos é exFAT. E ali o serial é possível comparar com o anterior e ver que é o mesmo número de série. No primeiro teste eu vou usar 2 aplicativos nativos do Linux. Para acompanhar a variação de temperatura, eu vou utilizar o pSensor. E para medir as velocidades de leitura e escrita, eu vou usar o KDiskMark. Só um detalhe para os usuários de Linux: para você utilizar o KDiskMark, você precisa executá-lo como sudo, senão ele corre o risco de te dar informações incorretas. Após o teste de leitura e escrita de um arquivo de 1 GB, os resultados foram bons e a temperatura ficou em 51 graus no máximo. Porém, esse é um teste muito curto para você ter uma noção prática do uso do SSD. No segundo teste, apesar de eu ter diminuído o tamanho do arquivo para ser usado na escrita e leitura, eu aumentei o número de tarefas, então já deu para perceber que estressou um pouco mais, a temperatura dele subiu um pouco, foi para 55 graus. E no último teste eu vou utilizar um aplicativo chamado Central de Monitoramento do Sistema. Ele vai me permitir ver, momento a momento, a velocidade de escrita e de leitura no disco à medida que o tempo passa. Isso é um pouco diferente de como os gerenciadores de arquivos costumam mostrar, que é a velocidade média até aquele momento da transferência de dados. Eu vou transferir um arquivo de 35,3 GB de um SSD que tem uma velocidade de escrita e leitura maior do que esse que eu estou testando, para que ele não funcione como gargalo.
E aqui nós tivemos a nossa temperatura máxima de 65 graus. Mas o que realmente chama a atenção é que, principalmente no começo da escrita, em vários momentos a velocidade de gravação vai a zero, como pode ser visto no começo do processo. Só para deixar registrado que esse teste foi feito com aquele cabo que veio fora da embalagem do fabricante. E agora eu vou seguir com a mesma configuração de hardware para o teste com o Windows 10. Se vocês compararem os horários na barra de tarefa dos dois sistemas, vai ter uma diferença de aproximadamente 3 horas entre eles. Mas isso acontece porque o Windows e o Linux interpretam de maneira diferente o horário que está registrado na BIOS. Por isso, mesmo marcando 3 horas da manhã no relógio, o horário correto é meia-noite. Nesse primeiro teste eu vou usar o Crystal Disk Info e o Crystal Disk Mark. O número de série do SSD é o mesmo, e aqui eu vou apagar o arquivo utilizado no teste anterior no Linux. As configurações do Crystal Disk Mark vão ser similares à do KDisk Mark, utilizando um arquivo de 1 GB para leitura e escrita, enquanto a temperatura é monitorada. E os valores saíram muito similares àqueles que nós tivemos no Linux. Na sequência, eu também vou fazer um teste com arquivo de 512 MB com todas as tarefas. Nesse teste, o desempenho do Windows foi ligeiramente superior ao do Linux e, consequentemente, como teve uma taxa de transferência maior, ele acabou esquentando um pouco mais. Eu dei um intervalo de tempo entre um teste e outro, porque como a temperatura se aproximou mais dos 70 graus do que no Linux, e essa é a temperatura máxima recomendada pelo fabricante, eu precisei deixar que ele esfriasse para não correr o risco de ter que interromper o teste no meio. E por último, nós vamos fazer a transferência do mesmo arquivo do mesmo local de origem. Esse resultado sim me causou uma grande surpresa. Nesse momento eu ainda não tinha por que suspeitar que o cabo, embora ele já tivesse dado problema em outras transferências, fosse o responsável por uma diferença tão grande entre o Windows e o Linux. E mesmo sabendo que o cabo causou, eu ainda não sei o porquê de que o Windows não foi afetado tanto quanto o Linux. Voltando para o Pop! OS, a primeira coisa que eu fiz foi iniciar o Gparted e fazer uma nova tabela de partição e um novo sistema de arquivos para esse SSD. Em testes que eu fiz anteriormente em outros SSDs e que eu ainda não carreguei os vídeos aqui no canal, eu verifiquei que em alguns casos, tanto o Linux quanto o Windows são menos eficientes quando o outro sistema formata a partição. Como eu não sei qual foi o sistema que editou as configurações de fábrica desse SSD, eu refiz tudo no Linux para poder realizar o teste uma segunda vez.
E agora eu vou seguir o mesmo procedimento anterior, utilizando o P-Sensor e o Cardisk Mark para fazer o teste. Nesse novo teste, a velocidade de escrita caiu um pouco mais do que seria esperado, mas também nada que destoe muito. E na sequência eu realizei o segundo teste mais uma vez. Aqui eu até cheguei a ter esperança porque os resultados foram um pouco melhores do que os anteriores, mas a realidade logo iria se impor. Bom, e mais uma vez um gráfico em que em vários momentos a taxa de escrita vai a zero, o que permitiu concluir primeiro que a formatação anterior não estava influenciando na velocidade que estava sendo alcançada, e que alguma coisa ainda estava causando uma espécie de interferência que estava prejudicando a velocidade de escrita. Nesse momento eu já estava sem ideia do que podia estar causando, depois de um dia inteiro de trabalho, sendo que tinha que acordar cedo no dia seguinte, já era começo de madrugada. Aí eu resolvi encerrar as atividades e pensei que fosse retomar no dia seguinte só. Mas depois que eu já tinha desligado o computador de teste, recolhido todo o material, desconectado tudo, me veio a ideia de que esse cabo já tinha dado problema anteriormente. Então eu pensei, pô, vou substituir o cabo, algo que eu deveria ter feito desde o começo, quando suspeitei que tinha algo errado. Aí montei tudo de novo, liguei o computador e separei outros 3 cabos para fazer o teste. Só que dessa vez, como já estava muito tarde e eu queria concluir isso, eu segui direto para o teste de transferência. E sim, dessa vez a coisa vai melhorar. Embora ainda esteja um pouco mais lento do que o teste no Windows, já deu para perceber que ele foi significativamente mais rápido, e embora a velocidade tenha pontos de queda, o gráfico como um todo ele está mais homogêneo do que os anteriores, e em nenhum momento nós temos a velocidade de gravação igual a zero, como aconteceu. Na sequência da gravação, eu vou fazer o teste com outros 2 cabos, mas não vai acrescentar nada de novo. As velocidades foram basicamente as mesmas que a desse teste.
Você pode seguir para o próximo capítulo. Eu vou manter as filmagens só para justificar o intervalo de tempo que tem entre esse capítulo e o outro. Eu não gosto quando o vídeo fica faltando partes assim, porque pode parecer que foi editado em favor de alguma coisa ou outra. Voltando para o Windows, antes de realizar os novos testes com a substituição de cabo, eu vou reformatar a partição exFAT desse SSD. Como eu tinha dito anteriormente, pode acontecer do Windows e Linux terem resultados e performance bem diferentes quando a partição é formatada pelo outro sistema. Como a formatação atual foi feita pelo Pop! OS, para ser justo com o Windows, eu tenho que formatar de novo. Para fazer isso, eu vou usar o gerenciamento de disco do Windows. Sempre lembrando que quando você for fazer alteração na partição, você deve prestar muita atenção para não fazer alteração na partição errada. Depois de escolher corretamente a partição a ser apagada, você vai selecionar a opção de deletar volume e após ele mudar a indicação para não alocado, você vai selecionar a opção de novo volume. Eu vou concordar com todas as opções já pré-selecionadas, a única que eu vou mudar é o sistema de arquivo, que eu vou tirar de NTFS e vou passar para exFAT. Eu também vou mudar o nome da partição para exFAT, até para eu saber como referência futura qual é o sistema de arquivos dele. Terminados os ajustes, eu vou transferir aquele mesmo arquivo de teste do mesmo SSD de origem para esse nosso SSD da SanDisk. De todos os testes que foram feitos, essa combinação rendeu o melhor resultado. Tanto em relação ao teste que foi feito anteriormente no Windows, quanto aos dois testes que eu vou fazer na sequência,
Esse resultado foi bem discrepante em relação a todos eles e ao próprio Linux também. A diferença positiva, eu acredito que esteja relacionada ao cabo que eu utilizei. Se você voltar no vídeo e for na parte do Linux, você vai ver que o teste que teve o melhor resultado foi usando esse cabo longo. Só que lá a diferença foi de mais ou menos 2 segundos. Aqui, em relação aos outros testes, a diferença foi de mais de 20 segundos. Eu acabei esquecendo de utilizar o Crystal Disk Info para marcar a temperatura do SSD, mas ainda é possível ver que mesmo depois de quase 1 minuto, a temperatura dele ainda está elevada. E agora eu vou realizar o comando para ejetar o SSD, fazer a desconexão dele da porta USB sem problemas e efetuar a troca dos cabos. Feita a substituição do cabo, nós vamos transferir o mesmo arquivo da mesma origem mais uma vez. Mas antes disso, eu vou apagar do SSD da SanDisk o arquivo que foi copiado anteriormente e usado no outro teste. Como eu já tinha adiantado, uma diferença de 20 segundos aproximadamente entre um tempo de transferência e o outro. Ou seja, todo o conjunto que você utiliza no seu dia a dia para fazer a transferência de arquivos, não só o SSD, conta para a velocidade final que você vai obter. Com isso eu encerro essa etapa de teste. Se você quiser, pode pular para o próximo capítulo. Na sequência eu vou mostrar apenas as filmagens do último teste feito com o cabo que faltou, mas eu não vou nem comentar, vou apenas colocar os valores finais deles.
A última ferramenta que eu vou usar para testar esse SSD, ela é nativa do Linux e normalmente ela é direcionada para pendrive. Para fazer esse teste eu vou usar uma porta USB que alcança um máximo de 10 gigabits por segundo. O objetivo desse programa é verificar a real capacidade de armazenamento de um pendrive e verificar a integridade dos dados que são armazenados nele. Para isso, num primeiro momento, ele preenche a capacidade total da unidade de armazenamento com arquivos de no máximo 1 GB e no segundo momento ele lê esses arquivos para verificar se aquilo que foi comandado para ser gravado está igual àquilo que é lido. Essa ferramenta chama-se F3 e mais para frente eu vou fazer um vídeo só mostrando todos os aspectos dela. E depois de mais de 1 hora, ele conseguiu preencher completamente o SSD. Apesar de não ser esse o propósito desse programa, ele te dá uma velocidade média de gravação ao final. Essa velocidade acabou ficando um pouco abaixo daquela que nós tínhamos visto anteriormente, mas para fins de registro, a gente pode considerar que a velocidade mínima dele, média, de gravação é algo entre 170 e 200 megabytes por segundo. Durante esse processo todo esse estresse, a temperatura dele chegou a 70 graus Celsius, o que já é uma temperatura muito perigosa para esse modelo, segundo o fabricante. Agora eu vou aguardar um pouco para a temperatura dele cair e vou usar o comando de ler aquilo que foi escrito. Além de fazer a leitura, o programa também vai verificar se a informação está íntegra, ou seja, se ela foi corrompida de alguma maneira ou não.
Passados mais 40 minutos, ele efetuou a leitura de todos os setores e não encontrou nenhum problema. Ou seja, após quase um ano de uso, todos os setores desse SSD ainda estão armazenando a informação corretamente. Ele também calculou a velocidade média de leitura, que aqui deu um pouco menos de 400 MB por segundo. O processo de leitura não aumenta tanto a temperatura do SSD quanto de escrita, então dessa vez o máximo foi em 65 graus Celsius, que é uma temperatura aceitável para 40 minutos de atividade ininterrupta, né? Algumas considerações rápidas. Normalmente todo SSD e HD que for vendido como tendo 1 TB, ele vai ser mostrado no sistema como tendo 931,51 GB. Para não alongar esse vídeo, se você tiver alguma dúvida de como se chega nesse valor, é só deixar a sua pergunta aí nos comentários. A outra é sobre a diferença no número de setores mostrados no Gparted e no F3. Isso acontece porque, além do espaço que é utilizado para guardar os arquivos, precisa ser disponibilizado um pequeno espaço para que o sistema operacional saiba onde começa e termina os setores de armazenamento e onde eles continuam. Para voltar o SSD à configuração original, é só selecionar todos os arquivos que foram criados e excluí-los. Depois de mostrar como o SSD se comporta nos processos de gravação e leitura, eu vou tentar responder se esse SSD é de fato original da SanDisk. Eu já mostrei anteriormente que o modelo indicado na embalagem é SD-SS-DE30. Então, no item produto da página de registro da SanDisk, eu coloquei um SSD desse modelo de 1 TB. E no número de série eu também coloquei aquele que vem gravado na parte de baixo do SSD. 2104 MR40 2431. E na sequência eu preenchi os demais itens do registro. O país da compra, Brasil. Local onde foi feita a compra, loja online. Depois eu achei que fazia mais sentido colocar como varejista internacional, mas achei que as opções na sequência eram piores do que a anterior, então voltei para a loja online. Ele te dá uma opção de várias lojas, o AliExpress não está em nenhuma delas, então eu coloquei outra. Data da compra, 28 de maio de 2022, que foi a data da compra no AliExpress. Principal razão de ter comprado eu coloquei como armazenamento. E se a razão da compra é para trabalho ou casa, eu coloquei que ambos. E aqui a SanDisk é bem clara que mesmo que você consiga fazer o registro, isso por si só não significa que ele estará assegurado no futuro para substituição. E feito todo o preenchimento, ao tentar registrar o produto, eu recebi a mensagem de número de série inválido. Eu deixei isso quieto por uns dias e depois tentei retomar. Eu preenchi os itens com as mesmas informações, a única que eu mudei foi o número de série, que eu substituí pelo que aparece registrado no firmware do SSD. 21 02 28 49 22 01. Mas não adiantou nada, apenas substitui o número de série, ele apresentou a mesma resposta de número de série inválido. Foi aí que eu resolvi abstrair um pouco e verifiquei que nesse modelo fazia referência a um número 500. Então eu tentei achar algum modelo de SSD naquela lista que também tivesse o número 500. E aí eu achei esse SSD Extreme 500 portátil. E aí, finalmente, com essas informações que eu retirei diretamente do firmware, eu consegui registrar o SSD no site da SanDisk. E depois dessa longa jornada, qual é a conclusão que eu cheguei? Embora eu não possa dar 100% de certeza, eu diria que esse SSD não é oficial, não é um SSD original. O principal fator para eu concluir isso é o registro no site da SanDisk.
E hoje eu não recomendaria esse SSD para compra. Até porque eu descobri alternativas que custam menos e conseguem alcançar taxas de transferência maiores. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Mesmo assim, isso não faz esse SSD uma coisa inútil. Como eu já falei anteriormente, eu uso ele praticamente todo dia. E ele tem me atendido bem nesse quase um ano. Se você curtiu, a única coisa que eu te peço é para deixar o like e, se possível, se inscrever no canal. Se você identificou qualquer informação que precisa ser corrigida, é só deixar aí nos comentários. Eu gostaria de agradecer a todos que se inscreveram no canal e até a próxima!